O nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, nos permite aqui estarmos nesta tarde nublada, tempo quase que de chuva, tempo está totalmente fechado, mas aprove a Deus nos trazer aqui neste dia, nesta tarde, para que aqui possamos, por alguns momentos, por alguns minutos, fazer a exposição da palavra de Deus aos corações daqueles que desejam, querem, que precisam, e que neste momento tenho certeza que muitos estão atentos ao louvor e à ministração da palavra. Que Deus te abençoe, meu amigo, você que está nos ouvindo nesta tarde. Que a bênção de Deus alcance a tua casa, que a bênção de Deus alcance a tua família, que a bênção de Deus alcance a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, o versículo de número 1 a seguir, que diz o seguinte: Deus, que várias vezes e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora ele lê o capítulo de número 2 e o versículos 1 em seguir. Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa breve reflexão aqui nesta tarde, nesses minutos que temos, é uma tão grande salvação. Uma tão grande salvação que vem de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer que Deus, antigamente, ou ele está se referindo ao período dos profetas do Antigo Testamento, que Deus havia se revelado ao mundo, que Deus havia se revelado aos homens de diversas formas, de várias maneiras. Deus se utilizou de diversas formas de linguagem para se comunicar com o homem. Deus se utilizou da natureza. Deus usou a força dos mares. Deus usou a força da natureza. Deus usou até mesmo animais para falar com os homens e expressar qual era a sua vontade. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que esse período em que Deus se utilizava dessas coisas passou, e que nesses últimos dias, que nos últimos tempos e os últimos dias que ele estava falando, era justamente naquele período, lá no primeiro século, depois de Cristo. Ele estava dizendo que Deus agora não estava mais usando nenhum tipo de animal. Deus agora não estava mais utilizando simplesmente as forças da natureza. Deus não estava simplesmente utilizando a sua criação, mas agora
Deus enviou em carne, Deus enviou em pessoa, a segunda pessoa da Trindade, que é o seu Filho Jesus. Deus enviou o seu Filho e através do seu Filho proclamou uma grande salvação para a humanidade. Através de Cristo Jesus, Deus enviou o seu evangelho, um evangelho de salvação, um evangelho de redenção, um evangelho de transformação, que tem o poder de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. E o evangelho de Jesus Cristo é este: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo sobre esta tão grande salvação. João Batista veio e pregou o arrependimento. Jesus Cristo veio após João Batista e também veio proclamando, dizendo: eis que venho, e arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E o escritor aos Hebreus, ele vai nos chamar a atenção justamente para o fato de que essa mensagem foi proclamada, de que anjos falaram, de que anjos anunciaram, de que Deus, quando falou através da natureza, quando Deus falou através dos animais, quando Deus falou uma profecia usando vários tipos que havia no Antigo Testamento, Deus não deixou nenhuma de suas promessas cair ao chão. E aquilo que ele disse que ele faria, ele fez. E aquilo que ele disse que ele condenaria, ele condenou. E isso ele está dizendo que quando os anjos falaram, Deus cumpriu a sua palavra, muito mais agora. É isso que o escritor está dizendo no capítulo 2. Portanto, convém nos atentar, veja, preste atenção, convém nos atentar com a mais zelosa atenção. Olha, o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, convém nos atentar com a mais zelosa atenção. É como se você estivesse fazendo algo muito importante. Para citar um exemplo, e você não pode errar, você não pode cometer nenhuma falha, você não pode cometer nenhum deslize, e aí você está fazendo aquilo e tomando todas as medidas de precaução, tendo toda a atenção necessária para que você não cometa nenhum erro e o seu trabalho não seja perdido totalmente. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, chamando a atenção para esta mensagem. Chamando a atenção para esta mensagem. Preste atenção com muito zelo a este evangelho, pois ele pode salvar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Glória a Deus.